Vocês sabem o que são fractais? Aquelas figuras que se repetem a partir de cálculos matemáticos feitas por computador, mas que também encontram a sua representação na própria natureza. Será que isso é o que determina como as formas aparecem no universo? É sobre isso e algumas outras coisas relacionadas que nós vamos falar hoje em mais um episódio de Realidade Paralela. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência. Pois bem, o que será que é um fractal, gente? Olha, tem duas formas de explicar isso, a forma complicada e a forma simples. A forma complicada inclui matemática, a teoria do caos, um monte de fórmulas, o que eu não creio que fosse facilitar para a maioria de vocês, porque a maioria não é gênio da matemática, nem mesmo eu sou. Então, vamos lá, né, gente? Vou tentar explicar da forma mais simplificada possível. Às vezes vou me referir às questões matemáticas. Se vocês não entenderem muito isso, não se preocupem. Podem passar por cima, que acho que não vai impedir de vocês terem uma ideia mínima do que seriam os fractais. Mas a imagem que eu vou mostrar aqui fala por si mesma. Vocês já viram isso aqui, né? Podem não saber o que é, como é gerado, mas já devem ter visto essa figura, que é o conjunto de Mandelbrot. Fractal, do latim fracto, né? Fração, algo quebrado, um pedaço de alguma coisa. Na verdade é uma figura da geometria não clássica, muito encontrada na natureza. Isso é, um objeto em que suas partes separadas repetem os traços ou a aparência do todo completo, que é um padrão repetitivo. Como, por exemplo, nós encontramos na Brassica oleracea, que é simplesmente uma couve, um repolho, ou no floco de neve de Corr, que nós vamos falar sobre isso também aqui. Esse termo, então, ele foi criado em 1975 por Benoit Mandelbrot, que nós vamos falar um pouquinho mais dele daqui a pouquinho, e é uma tentativa de se medir o tamanho de objetos para os quais as definições tradicionais da geometria euclidiana falham. Pois é. Então essa é uma representação matemática e gráfica, né, feita por computador disso. Mas agora eu vou mostrar o que poderia ser uma representação na natureza. Os repolhos, né? Brassica oleracea, repolho é um tipo de couve, gente, para quem não sabe, tá? Tudo está dentro da mesma família. Também a forma como um repolho vai nascendo segue lógicas que são dos fractais. A geometria fractal é o ramo da matemática que estuda as propriedades e o comportamento dos fractais. Essa figura de geometria não clássica, que é um objeto em que as partes separadas repetem os traços do todo completo, né? Descreve muitas situações que não podem ser facilmente explicadas pela geometria clássica e foram aplicadas em ciência, em tecnologia e em arte gerada por computador. Vamos falar também da parte da tecnologia, que é o que há de mais recente nesse sentido, né? Mas é importante a gente falar sobre isso. O que é isso? É um floco de neve representado, Paulo? Pois é. Chamado floco de neve de Corr, ou curva de Corr, né? Que é o nome dessa figura aí. Um fractal é um objeto geométrico, né, que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhante ao objeto original. Se diz que os fractais têm infinitos detalhes. São geralmente autossimilares e de escala. Em muitos casos, um fractal pode ser gerado por um padrão repetido, tipicamente um processo recorrente ou iterativo. Então, como eu falei, o termo foi criado em 1975 por Benoit Mandelbrot, que é um matemático francês que nasceu na Polônia, né, e que descobriu a geometria fractal lá na década de 1970, a partir das suas pesquisas com matemática, de coisas anteriores que existiram, que deram origem a esse conceito. Nós vamos falar também da origem, né, do que aconteceu antes da descoberta dos fractais. E o fractal, então, vem a partir do adjetivo latino fractus, né, do verbo frangere ou frangere,
que significa quebrar. Então, vários tipos de fractais foram originalmente estudados como objetos matemáticos. Durante séculos, os objetos e os conceitos da filosofia e da geometria euclidiana foram considerados como os que melhor descreviam o mundo em que vivemos. A descoberta de geometrias não euclidianas introduziu novos objetos que representam certos fenômenos do universo, tal como se passou com os fractais. Assim se considera hoje que tais objetos retratam formas e fenômenos da natureza, tanto que nós encontramos essas formas fractais até no repolho, mas em muitas outras coisas, como nós vamos ver ao longo desse vídeo. A ideia dos fractais teve a sua origem no trabalho de alguns cientistas entre 1857 e 1913. Esse trabalho deu a conhecer alguns objetos, catalogados como demônios, entre aspas, que se supunha não terem grande valor científico. Em 1872, Carl Weierstrass encontrou o exemplo de uma função com a propriedade de ser contínua em todo o seu domínio, mas em nenhuma parte diferenciável. O gráfico dessa função é chamado atualmente de fractal. Então já tinha sido percebido em 1872. Em 1904, Helge von Koch, o Koch do floco de neve, não satisfeito com a definição muito abstrata e analítica de Weierstrass, deu uma definição mais geométrica de uma função similar, atualmente conhecida como Koch-Snowflake, ou floco de neve de Koch, que é o resultado de infinitas adições de triângulos ao perímetro de um triângulo inicial, como vocês estão vendo na figura aí. Daqui a pouco eu vou mostrar uma animação que deixa mais claro ainda. Cada vez que novos triângulos são adicionados, o perímetro cresce e fatalmente se aproxima do infinito. Dessa maneira, o fractal abrange uma área finita dentro de um perímetro infinito. Interessante isso, Que inclusive explicaria talvez a infinitude do infinitamente pequeno. Dali nós derivamos o infinitamente grande, o micro e o macro. E algumas coisas dos antigos, algumas especulações dos antigos fazem até bastante sentido para a gente. Também houve muitos outros trabalhos relacionados a essas figuras, mas essa ciência só conseguiu se desenvolver plenamente a partir dos anos 60, com auxílio da computação. Então, um dos pioneiros a usar a técnica foi o Benoit Mandelbrot, que é um matemático que já vinha estudando tais figuras. O Mandelbrot foi responsável por criar o termo fractal e também pela descoberta de um dos fractais mais conhecidos, que é o conjunto de Mandelbrot, que foi a primeira figura que eu mostrei aqui, vai aparecer algumas outras vezes. Mas falando dessa figura que está aí em tela para vocês, que é a curva de Koch, ou que também se chama de floco de neve, podemos imaginar sua construção a partir de um segmento de reta. Então a primeira figura, o primeiro desenho que tem nessa figura aí, lá em cima é uma reta, que será submetido a alterações recorrentes ou iterações, como a gente vai descrevendo aqui. Divide-se o segmento de reta em 3 segmentos de igual comprimento. Desenha-se um triângulo equilátero, fazendo um ângulo radiano aí de 60 graus, em que o segmento central, referido no primeiro passo, servirá de base. Apaga-se o segmento que serviu de base ao triângulo do segundo passo. Aí vai ficar, quando a gente apaga isso, o que tem logo abaixo aí, gente? Com certeza. Inclusive, eu estou vendo aqui, deixa eu ver aqui. É, isso mesmo. Teria uma linha acima, depois esse triângulo invertido, sem a base. Exatamente. Depois de fazer isso, o resultado será semelhante à seção longitudinal de um chapéu de bruxa. Procedendo da mesma forma, para cada um dos 4 segmentos que ficam, formam-se 16 novos segmentos mais pequenos. A curva de Koch é o limite para o qual tende essa construção, repetindo as operações referidas sucessivamente para cada segmento. Aí vai ficar essa figura aí que vocês estão vendo, Parece um floco de neve mesmo, Com certeza. E aí, para facilitar a vida de vocês, vou mostrar um vídeo que representa as 6 primeiras etapas da construção. E a última curva é uma boa aproximação da curva final. Então, vou mostrar esse vídeo enquanto eu falo. Ele tem um certo tempo de duração. Aqui. Vai começar. Especificamente agora que ele começa. Eu vou mostrar para vocês. Aí, a partir do triângulo, ele vai se sucedendo. Continue observando aí. Então,
Se considerarmos cada passo, notamos que para passar de uma linha para a seguinte, substituímos 3 segmentos por 4 de igual comprimento, ou seja, o comprimento total é multiplicado por 4 sobre 3, né? 4 terços. O limite da sucessão geométrica de razão 4 terços é o infinito. O que significa que a figura final, né, ou para a qual tende essa sucessão, terá um comprimento infinito, que foi designado por Mandelbrot como infinito interno. Então essa característica típica dos fractais, né, acrescentada ao fato da curva parecer ter uma certa espessura devido às constantes mudanças de direção, sugere que essa figura não é unidimensional, não é apenas uma linha dotada apenas de comprimento, né? Então eu poderia até explicar matematicamente muito mais essas questões, mas como eu disse, ficaria provavelmente muito complicado para a maioria de vocês entenderem. Mas vamos falar um pouquinho também desta figura aqui, que foi, digamos, o descobridor mais recente, ou que fixou o tema, né, que é o Benoit B. Mandelbrot, esse matemático de origem polonesa, mas nacionalidade francesa e americana, né, que foi notável pelo desenvolvimento de uma teoria da rugosidade e autossimilaridade da natureza, e no campo da geometria fractal também. Descobridor do fractal, atualmente conhecido como conjunto de Mandelbrot, que consiste de intricados e intermináveis sistemas de formas fractais. Por causa de seu acesso aos computadores da IBM, Mandelbrot foi um dos primeiros a usar computação gráfica para criar e exibir imagens geométricas fractais, levando a sua descoberta, né, em 1979. Ao fazer isso, ele foi capaz de mostrar como a complexidade visual pode ser criada a partir de regras simples. Ele disse que as coisas normalmente consideradas agitadas, uma bagunça ou caóticas, como nuvens ou costas, na verdade teve um grau de ordem. Interessantíssimo. Sua carreira de investigação incluiu contribuições para áreas como geologia, medicina, cosmologia, engenharia e as ciências sociais. Tanto que o escritor de ciência, o Arthur Clarke, acredita que o trabalho de Mandelbrot como sendo uma das descobertas mais surpreendentes de toda a história da matemática. Com certeza. Aqui as várias, né, visões que nós podemos ter do conjunto de Mandelbrot. Então, para a esquerda da tela de vocês, né, aquele azul ali, aí tem um pedacinho que quando aumenta vai mostrando o mesmo esquema de Mandelbrot, o mesmo conjunto, ele é sempre igual, como está mostrado aí. Né? Então, dentro do conjunto de Mandelbrot, há réplicas do conjunto ad infinitum. Isso é um fractal. Mandelbrot descreveu seus primeiros passos em direção a isso, né, em 79 como diversão irracional. Ele começou a usar um computador para mapear conjuntos de Julia. Daqui a pouco nós vamos falar dos conjuntos de Julia, que são a forma mais, digamos assim, embrionária dos fractais, que são gerados pela inserção de números complexos em funções iterativas. As propriedades peculiares dos conjuntos foram descritas já em 1906 pelo matemático francês Pierre Fatou. Eles foram nomeados mais tarde por Gaston Julia, que afirmou com sucesso que seu trabalho nesses conjuntos aí, né, cerca de 12 anos depois, teve maior significado que o do de Fatou. Né? Mandelbrot, que nasceu em 1924, né, na Polônia, leu o trabalho de ambos e estudou com Julia na década de 40. As primeiras imagens de computador de Mandelbrot serviram para confirmar sua suspeita de que os conjuntos de Julia, do Gaston Julia, têm propriedades fractais. Na verdade, eram todos fractais vistos de outras formas. Ele diz que começou a produzir imagens reconhecíveis do conjunto de Mandelbrot, que em certo sentido é uma versão generalizada de todos os conjuntos de Julia no final de 1979. Mandelbrot posteriormente exibiu imagens do conjunto e elaborou seu significado em discursos, artigos e livros. Essa descoberta e seu outro trabalho em fractais também foram celebrados na mídia em vários livros e em anúncios da IBM. Então, como é que se faz para desenhar isso? É bem complicado até de explicar, gente. Muito difícil. Mas tem um videozinho que mostra como a coisa funciona. Enquanto vai aparecendo para vocês, eu também vou mostrando o que eu tenho aqui para apresentar de texto. Olha o que vai acontecer nesses 42 segundos aí. Como vai aumentando, né? Pode-se notar que uma vez que o valor absoluto de Z
n é maior que 2, na forma cartesiana, né, quando xn na segunda mais yn na segunda vai ser então 2 na 2, né, a sequência tenderá ao infinito, como vocês estão vendo no vídeo, e portanto C não pertence ao conjunto de Mandelbrot. Esse valor, conhecido como valor de fuga, permite o término dos cálculos para pontos que não pertencem ao conjunto de Mandelbrot. Para aqueles que pertencem ao caminho, ao conjunto, né, ou seja, valores de C para os quais n não tende ao infinito, o cálculo nunca irá terminar, que é o que está mostrando no vídeo aí. Portanto, o cálculo deve ser terminado após um certo número de iterações determinado pelo programa. Vamos ver o vídeo de novo, para vocês terem uma ideia do que se quer dizer com isso. Isso resulta numa imagem que é apenas uma representação aproximada do conjunto verdadeiro. Hobbyistas, né, as pessoas que usam isso como hobby, aprendem rapidamente a reconhecer as imperfeições nas imagens geradas, onde pontos que não pertencem ao conjunto de Mandelbrot são incluídos na representação do conjunto devido ao número insuficiente de iterações executadas pelo algoritmo. Nessas situações, é possível reajustar o programa para que seja executado um número maior de iterações, ao custo de tornar o processo mais lento devido ao aumento da quantidade de cálculos para os pontos que pertencem ao conjunto. Ok. Aí terminando mais uma apresentação disso. É incrível, né, gente? Acaba sendo uma representação realmente muito bonita de todo o processo. Né? Aqui mais uma representação, né, de como funciona o conjunto de Mandelbrot. Infelizmente o número de iterações necessárias para a representação perfeita do conjunto é infinito. Além disso, o conjunto ocupa uma contínua região do plano de Hagen-Gauss, que, portanto, é impossível de ser representada fielmente em uma imagem pixelizada, que é um espaço discretizado. E ainda tem a história da cor, né, que vocês viram no vídeo aí, né? Matematicamente falando, as imagens dos conjuntos de Mandelbrot e de Julia são em preto e branco, originalmente em preto e branco, no sentido de que um ponto está ou dentro ou fora do conjunto em questão, apenas isso. Entretanto, a maioria das imagens geradas por computador são desenhadas em cores, como a gente vê, né? No método de renderização mais comum para os pontos que divergem para o infinito e que, portanto, não fazem parte do conjunto, as cores refletem o número de iterações necessárias para atingirem uma certa distância da origem. Isso cria formas concêntricas, cada uma sendo uma melhor aproximação para o conjunto de Mandelbrot em relação à camada exterior. Um esquema de cores possível é pintar de preto os pontos que divergem rapidamente, ter as cores mais claras ao centro da imagem e um gradiente de tons de cinza ou de qualquer outra cor de preferência, sendo que os pontos mais próximos de branco são os que divergem mais vagarosamente. Mas tem vários tipos, né, de sistemas fractais, gente. Tem um que vocês provavelmente nunca ouviram falar que gera este tipo de imagem aqui. O que é isso? Aliás, muito bonito. Isso se chama Buddha-Brot, uma junção da palavra Buda com o final de Mandelbrot. O Buddha-Brot, né, é uma representação gráfica especial do conjunto de Mandelbrot, que quando girada de forma tradicional se assemelha a algumas representações do Buda, né, em inglês Buddha, de onde Buddha-Brot. Quando visto de ponta cabeça, lembra vagamente um rosto humano com óculos triangulares sobre os olhos. Pois é, isso aí, né, a técnica de representação gráfica do Buddha-Brot, foi descoberta e depois descrita numa mensagem a Usenet de 1993 por Melinda Green, na época conhecida ainda por Daniel Green. Se trata de uma pessoa transexual, portanto. Pesquisas anteriores já haviam chegado bem perto de encontrar a mesma técnica do Buddha-Brot. Em 1988, Linus Webstas havia enviado imagens do Buddha-Brot para Cliff Pickover a serem incluídas no seu livro Computers, Pattern, Chaos and Beauty. Essas imagens levaram à descoberta dos Pickover's Talks. Entretanto, esses pesquisadores não filtraram as trajetórias sem escape, o que seria necessário para dar a aparência nebulosa típica da arte hindu, por isso que ficou conhecido como Buddha-Brot. Né? Green deu inicialmente o nome de Ganesh ao Buddha-Brot, já que um de seus colegas indiano, né, logo reconheceu a figura como o deus Ganesha, que possui uma cabeça de elefante. O nome Buddha-Brot foi cunhado mais tarde por Lorigardi. Que coisa interessante. Eu tenho mais algumas figuras do Buddha-Brot para mostrar para vocês aqui. Aqui é mais uma, né?
só que essa aqui é no vermelho, né? Floco basicamente é o vermelho, né? Em RGB que se chama, né? Temos também essa outra versão aqui, também muito bonita. Temos também uma versão que eles chamam de Nebula Brot, né? Como se fosse uma nebulosa, né? Bem bonito também. E até um anti-Buddha Brot, que é esse aqui. Tudo tem a mesma lógica do conjunto de Mandelbrot. Muito, muito realmente interessante. Mas as fractais têm várias categorias aí que a gente tem que considerar. Né? Não só essas que eu apresentei até aqui, mas tem realmente muitas categorias. Então vamos lá, né? Vamos lá. Aqui um detalhezinho, né, do conjunto de Mandelbrot. Né? Os fractais podem ser agrupados em 3 categorias principais. Essas categorias são determinadas pelo modo como o fractal é formado ou gerado. Quais são essas 3 categorias? Primeiro é sistema de funções iteradas. Elas possuem uma regra fixa de substituição geométrica. Né? Alguns exemplos que se dá para quem entende de matemática, né, desse tipo de matemática, né, são o conjunto de Cantor, tapete de Sierpinski, curva de Peano, floco de neve de Cork, que eu mostrei agora há pouco, curva do dragão de Harter Highway, T-square, esponja de Menger, entre alguns outros exemplos. O segundo tipo são os fractais definidos por uma relação de recorrência em cada ponto do espaço, tal como o plano complexo. Alguns exemplos são o próprio conjunto de Mandelbrot, que é já do segundo tipo, e o fractal de Lyapunov. Então são chamados também de fractais de fuga do tempo. E também o terceiro tipo são os fractais aleatórios, né? Gerados por processos estocásticos, ou seja, aleatórios, portanto, e não determinísticos. Por exemplo, terrenos fractais e o voo de Levy. Então tem tanto tipo diferente aí, né? Que, claro, para quem não entende de matemática fica meio complicadinho, né? Vamos colocar mais uns exemplos aqui. Ainda também a gente pode classificar os fractais de acordo com a sua autossimilaridade. E existem 3 tipos de autossimilaridade que se pode encontrar neles. Então seria, primeiro, a autossimilaridade exata. É a forma em que a autossimilaridade é mais marcante, evidente. O fractal é idêntico em diferentes escalas, ou seja, sempre igual. Em qualquer escala ele é sempre igual. Fractais gerados por sistemas de funções iterativas geralmente apresentam uma autossimilaridade exata. É o caso do floco de neve de Cork, gente, que é sempre igual nesse sentido. O segundo tipo é a quase autossimilaridade. É uma forma mais solta de autossimilaridade. E o fractal aparenta ser aproximadamente, mas não exatamente, idêntico em escalas diferentes. Fractais quase autossimilares contêm pequenas cópias do fractal inteiro de maneira distorcida ou degenerada. Fractais definidos por relações de recorrência são geralmente quase autossimilares, mas não exatamente autossimilares. Um exemplo, o conjunto de Mandelbrot, que foi a primeira figura que eu mostrei nesse vídeo aqui. E aí tem também a autossimilaridade estatística. É a forma menos evidente de autossimilaridade. O fractal possui medidas numéricas ou estatísticas que são preservadas em diferentes escalas. As definições de fractais geralmente implicam alguma forma de autossimilaridade estatística. Mesmo a dimensão fractal é uma medida numérica preservada em diferentes escalas. Senão não é fractal, né, gente? Se não tiver algum grau de autossimilaridade estatística. Fractais aleatórios são exemplos de fractais que possuem autossimilaridade estatística, mas não são exatamente nem quase autossimilares. É o caso do voo de Levy, terrenos fractais. Né? Bom, daqui a pouco vai ficar ainda mais claro, né, se vocês acham que essas partes matemáticas são mais complicadinhas, e às vezes são mesmo. Um pedacinho do Mandelbrot aqui também, né? Um detalhe dele. Né? Entretanto, nem todos os objetos autossimilares são considerados fractais. É um elemento também. Né? Uma linha real, uma linha reta euclidiana, por exemplo, é exatamente autossimilar. Ela é sempre igual, né? Mas o argumento de que objetos euclidianos são fractais é defendido por poucos, portanto. Mandelbrot argumentava que a definição de fractal deveria incluir não apenas fractais verdadeiros, mas também objetos euclidianos tradicionais.
pois números irracionais em uma linha real representam propriedades complexas e não repetitivas. Pelo fato do fractal possuir uma granulometria infinita, nenhum objeto natural pode sê-lo. Nenhum objeto natural pode ser um fractal nesse sentido, ele quer dizer, né? Os objetos naturais podem exibir uma estrutura semelhante ao fractal, porém com uma estrutura de tamanho limitado. Gente, isso é super importante. Então tudo no universo é fractal, nosso universo é fractal. A realidade é fractal? Eu já no meio do vídeo já estou dando a dizer que não. Ele é semelhante ao fractal, porque a estrutura é finita de um objeto físico. Meu corpo físico ele pode ter elementos fractais ou parecidos, similares a um fractal, mas ele é finito. Ele tem uma finitude. A mente, segundo alguns, pode até viajar muito além, mas a parte física, onde a minha mão pode abarcar tudo, é limitada. Então não é um fractal legítimo. É baseada na mesma ideia matemática. Isso é um ponto muito interessante, porque as pessoas vendem a questão do fractal como se tudo fosse realmente a base do universo, fosse fractal. Não é bem assim, gente. Essa descoberta matemática serve para a gente entender um pouco, talvez, da estruturação do universo, que pode ser semelhante ao fractal. E outra, a matemática fractal em si, do Mandelbrot e outros, ela pode ser só a ponta do iceberg de uma matemática cósmica que deve ter dado origem a tudo que existe, mas ainda de um modo meio fantasma, né? Ainda de um modo não realmente conhecido como é esse processo matemático do universo, mas que o fractal talvez se aproxime do que possa ser a lógica da construção universal. Acho que pode sim, pode ser bem interessante isso. Mas vamos para algumas definições para ficar mais claro para vocês aqui. Mostrando esse aqui, é um fractal conjunto de Julia, esse que está na tela aí, né? Então, os fractais podem ser definidos segundo algumas características intuitivas, pois se torna difícil a conversão da definição matemática para a linguagem ordinária, devido ao quê? À falta de termos adequados à sua tradução. Por isso que talvez para alguns esteja complicado algumas coisas que eu falei até aqui, né? Mandelbrot definiu o fractal como, olha só, um sistema organizado para o qual a dimensão de Hausdorff-Besicovitch excede estritamente a dimensão topológica, ou seja, o número inteiro que caracteriza a geometria de um objeto euclidiano. Por exemplo, 0 para um ponto, 1 para uma linha, etc. Onde fractais cujas estruturas sejam egossemelhantes ou a dimensão de Hausdorff é igual à dimensão de Minkowski-Bouligand. Gente, que troço é esse? O que isso quer dizer? Vamos simplificar? Simplificando. O todo forma a parte, e a parte forma o todo. Ou ainda, a parte reflete o todo, assim como o todo reflete a parte. Agora simplificou, Paulo. Será? Filosoficamente ainda continua complexo, né, gente? Vamos ser bem sinceros, mas é assim. É assim que as coisas funcionam. Vamos a mais um pedacinho aqui, né? Na definição de fractal, tem vários problemas de linguagem, tem que se reconhecer sim, com certeza, né? Por exemplo, não há nenhum significado preciso para o termo muito irregular. Eles são ditos como irregulares. Quando se diz dimensão, no sentido fractal, né, da matemática fractal, pode haver dúvida na definição do conceito, pois o termo pode ter diversos significados. E é bom que a gente saiba que a palavra dimensão pode ter vários significados, até para aquela turma esotérica aí, nova era, que usa essa palavra bastante. Por exemplo, pode ter significados como tamanho, importância, no sentido de valor, ordem de matrizes na representação matricial de um grupo, para quem entende de matemática, grau, num espaço vetorial, o número de vetores de sua base, num espaço, o número mínimo de coordenadas necessárias à determinação unívoca de seus pontos, etc. Porém, no caso dos fractais, dimensão significa estritamente o quê? O número fracionário ou irracional que caracteriza a geometria de um fractal. Okay? É um número fracionário. Há muitos modos que um objeto pode ser egossemelhante, como disse o Mandelbrot. Pode-se tentar explicar como uma espécie de fractais irmãos gêmeos idênticos, onde existe a igualdade na semelhança física, porém suas personalidades são diferentes. Isso ocorre
quando inicialmente as curvas são alimentadas pelos mesmos dados, mas em determinado momento há um desvio nos valores dos dados. Né? Por exemplo, quando observamos dois fractais numa escala de 1 para 1, né? Esses têm exatamente a mesma aparência. Mas se os observarmos numa dimensão de 1 para 1 milhão, as figuras observadas são completamente diferentes. Há um desvio maior aí. Né? Então nem todo fractal possui repetitividade. É importante dizer isso. Depende dos dados inseridos, né? Principalmente no domínio do tempo. Então, dependendo dos dados inseridos, né, esse não terá em escalas menores a mesma aparência, aparecendo distorções da figura. Né? Claro que a gente tem exemplos de fractais, ou de pelo menos de matemática fractal, disso que nós estamos falando, até na natureza, gente. Na natureza, sim. Pelo menos lembra muito. O que é isso aqui? Isso aqui são duas folhas de acrílico cobertas de cola, quando exprimidas formam um fractal natural, ou seja, elas foram, nessas folhas de acrílico, formadas naturalmente a partir de serem pressionadas uma contra a outra, exprimidas, elas foram exprimidas. Né? Então, da mesma forma, aí, né, árvores e samambaias, ou os fetos, né, são pseudofractais naturais. Então se chama de pseudofractal porque não é um fractal verdadeiro, né, completo matematicamente falando. Aproximadamente fractais também, né? Esses objetos exibem uma estrutura autossimilar ao longo de um prolongado, mas finito intervalo. Por quê? Porque a planta tem um término, né? Como eu falei. Meu corpo também tem um término. Né? O repolho, que também é um pseudofractal natural, tem um término. Né? Então, são pseudofractais naturais que podem ser modelados em computadores que usam algoritmos recursivos. Essa propriedade de recursividade ou repetitividade está clara nesses exemplos. Num ramo de uma árvore ou na folhagem de uma samambaia pode ser observada uma réplica, não idêntica, porém semelhante na estrutura em miniatura do todo. Não é exatamente igual. Então há uma diferença entre a gente dizer que o universo ou a realidade como um todo, é fractal, e dizer que ela é pseudofractal natural, ela é similar, aproximadamente fractal. Porque se ela não fosse aproximadamente fractal, fosse realmente fractal, tudo seria meio igual. E nós vimos que não é bem assim. Mesmo gêmeos idênticos, né, univitelinos, não são iguais. Mesmo seres humanos, sendo a mesma espécie, não são exatamente iguais. Né? Nenhuma célula vai ser igual a outra, não. Elas são aproximadamente fractais. É nesse sentido que se quer colocar a situação aqui. Né? Acho que isso vai ajudar muito a eliminar algumas lendas de que tudo é fractal, gente. Né? Tem gente aí que gosta dessas noções. O que é essa outra coisa aqui? Isso aqui é uma perturbação causada por alta tensão num bloco de acrílico que cria um fractal. Uma agregação por difusão limitada, ou a figura de Lichtenberg. Naturalmente se forma isso aí. A forma como ele, né, como ele é causado a partir de alta tensão, fica assim. Então os fractais são geralmente corrugados na sua forma, tanto em cálculos quanto nas imagens que deles resultam. Portanto, não são objetos definíveis pela geometria tradicional. Isso quer dizer que os fractais tendem a ter detalhes significantes, visíveis sob qualquer ponto de vista, ou seja, suas variações visuais são perfeitamente mensuráveis. Quando houver ego-semelhança, haverá recursividade ou repetitividade, ou seja, em zoom poderá ser observada a repetição da figura. Isso sim. Então, já que nós estamos falando da questão natural aí, né, dos aspectos naturais, vamos pegar aqui um outro tipo de repolho aqui, né, o romanesco, como exemplo de um belo fractal natural, né, uma espécie de brócolis. Brócolis, couve, repolho, tá tudo na mesma, tudo parente, gente. Né? Então, por exemplo, acho muito bonita essa planta, por sinal. Esse é um bom exemplo, né? Bom, por exemplo, uma forma euclidiana normal como um círculo parece mais aplanada e alisada quando é amplificada. Numa ampliação infinita, seria impossível se diferenciar o círculo de uma linha reta, verdade? No caso dos fractais, isso não acontece. Embora também nesse caso, quanto mais amplificarmos, mais nos aproximamos da linha reta, né? Em razão da perda de dados ao longo de múltiplas amplificações. Desvios acontecem pela imprecisão das inserções sequenciais dos dados, a limitação dos computadores também.
A ideia convencional de curvatura representada pela reciprocidade radial, né, em radianos, num círculo por aproximação, usualmente não pode ser aplicada em escalas muito grandes, pois o raio de curvatura fica fora da escala, daí a aparência de uma linha reta. Veja que interessante. Com os fractais acontece o contrário. Ao se aumentar a amplificação, revelam-se mais e mais os detalhes, a depender do grau de precisão e da quantidade de casas decimais dos dados inseridos. Então, se a natureza tivesse que ser fractal, nós deveríamos tentar descobrir quantas casas decimais a natureza incluiu nos seus dados naturais. Aí, né? As distorções tendendo para a linha reta ocorrem justamente pelo fato de haver falta de memória nas máquinas que executam o cálculo. Talvez em supercomputadores futuros a gente possa chegar mais a alguma conclusão nesse sentido. Portanto, um fractal jamais alcançará uma linha reta, salvo quando a fórmula que o constitui assim o permitir, né? Em algum momento, quem sabe. Vamos falar um pouquinho de teoria do caos aí também. Os fractais eles podem ser determinísticos ou estocásticos. Estocástico é um termo bonito para aleatório, gente. Ok? No caso da teoria do caos, podemos associá-la totalmente aos fractais. Também conhecido como Mandelbrot set, o conjunto de Mandelbrot, podemos observar discos inteiros cuja dimensão é 2. Isso não é de surpreender. O que é verdadeiramente surpreendente é que o limite do conjunto Mandelbrot também tem uma dimensão de Hausdorff de 2, para quem entende matemática. Mas vamos falar ainda mais, mostrar mais um pouquinho os fractais na natureza, já que eu mostrei aqui o brócolis. Né? Aqui várias outras opções. Né? Até uma babosa, o girassol, as samambaias, um furacão, um feto, colocaram até ali os tentáculos de um cefalópode, um polvo, uma galáxia. Tem tantas coisas aí que são, digamos, parecidas, né? Quase fractais. Não são iguais todas as partes. Elas seguem uma lógica bem interessante aí. São chamados fractais naturais ou aproximações de fractais. Não confundam com fractais verdadeiros matemáticos como os gerados por computadores. Né? Bom, mas essas aproximações de fractais ou fractais naturais, né, são encontrados frequentemente na natureza, como essa figura mostra. Esses objetos exibem uma estrutura complexa próxima aos objetos matemáticos, porém finitas, se as observarmos em escalas maiores. Os fractais naturais estão à nossa volta. Basta observarmos as nuvens, que eu adorava desde criança perceber isso mesmo, as montanhas, os rios, seus afluentes, os sistemas de vasos sanguíneos, os feixes nervosos, e aí vai, né? Com maiores ou menores graus, as figuras estão classificadas em diversas magnitudes. Apesar de existirem por toda a natureza e de serem onipresentes, esses objetos somente foram realmente estudados a fundo no século XX. Só no século XX, gente, que realmente eles foram estudados a fundo. Com certeza. Ok. Bom, aí eu vou mostrar uma outra coisa aqui para que a gente saiba como é que a gente gera fractais por computador, né? A gente vai colocar aqui. Isso aqui vocês já vão saber o que é. Os fractais são normalmente gerados através de computadores com softwares específicos. Através de seu estudo, podemos desenvolver muitos objetos extremamente irregulares, né, do mundo real. Então, como exemplo, temos um software chamado Chaos. Está no Chaos, né, com X, chaos.sourceforge.net. Eu deixo o link na descrição do vídeo para vocês acessarem, se quiserem baixar e testar, aí é com vocês. Né? Ok? Ele está ativo, esse link está ativo porque eu confirmei antes, tem como fazer isso. Quem quiser testar a criação de alguns fractais. Os meteorologistas utilizam o cálculo fractal para verificar as turbulências da atmosfera, incluindo dados como nuvens, montanhas, a própria turbulência, os litorais e árvores. As técnicas fractais também estão sendo empregadas para a compactação de imagens através da compressão fractal, além das mais diversas disciplinas científicas que utilizam o processo. Então veja que já tem uma utilidade aí, né? Vamos falar de algumas curiosidades. Vamos falar das montanhas fractais. Isso aqui antes, né, de eu passar para outro ponto, é um print de como funciona o programa, do que é, como que ele vai gerar, né, as figuras e tudo mais. Então quem quiser
aproveite para ir lá. Vamos ver a figura da montanha fractal, como é? Vejam só como é que ela vai gerando a partir do triângulo, que é o primeiro ponto. Né? A superfície de uma montanha pode ser modelada num computador usando um fractal. Começamos com um triângulo no espaço 3D. Acham-se os pontos centrais das 3 linhas que formam o triângulo e criam-se 4 novos triângulos a partir desse triângulo. Deslocam-se depois aleatoriamente esses pontos centrais para cima ou para baixo dentro de uma gama de valores estabelecida. Né? Vai se repetindo o mesmo procedimento, mas fazendo os deslocamentos dos pontos centrais dentro de uma gama de valores que em cada iteração é igual à metade da anterior. Então aqui essa animação que eu mostrei para vocês, vou colocar de novo, ela simula essa criação, né? Ela modela a superfície de uma montanha, na verdade, é isso que ela faz. Legal, né? Realmente muito interessante. Ok. Bom, outro tipo de figura que é também um fractal chamado atrator de Lorentz. O que é um atrator de Lorentz? É essa figura aqui que vocês com certeza já devem ter visto em algum lugar. Né? Introduzido por Edward Lorenz em 1963, o atrator de Lorentz é um sistema não linear tridimensional, determinista dinâmico, derivado de equações simplificadas tiradas das convencionais equações dinâmicas da atmosfera. Para um determinado conjunto de parâmetros, o sistema exibe um comportamento caótico e mostra o que é hoje chamado de atrator estranho. Né? O atrator estranho, nesse caso, é um fractal. Mas vamos tentar ver na prática, né, o que isso pode significar, né, digamos assim, do ponto de vista tecnológico. Se tem alguma coisa que se descobriu nesse sentido, seja em nível de fractal natural, né, que é o quase fractal, ou fractal matemático verdadeiro, o que nós temos? Bom, uma equipe internacional de pesquisadores descobriu por acaso o primeiro fractal molecular regular da natureza. Demora pouquinho, né? Inclusive saiu uma matéria no Inovação Tecnológica em 2024, em abril. Muito interessante, tem a ver com essa figura que eu vou mostrar para vocês aqui. Com isso aqui. O que é isso aqui, gente? Bom, é uma enzima microbiana chamada citrato-sintase, que é de uma cianobactéria, que forma espontaneamente um padrão conhecido como triângulo de Sierpinski, que é esse que fica embaixo aí que vocês podem ver, o triângulo de Sierpinski. Inclusive, é o mesmo triângulo que apareceu aqui, ó, nessa figura lá do Chaos, né? Do Chaos, lá do site que produz os fractais que eu mostrei para vocês. Essa figura aí, tudo é triângulo, né? É essa mesma que aparece aqui. Então, esse citrato, ele faria algo parecido com o triângulo de Sierpinski, que é essa série de triângulos compostos de triângulos menores que se repete ao infinito. Essa aqui é uma das formas elementares da geometria fractal, foi descoberta em 1915 pelo matemático polonês Wacław Franciszek Sierpinski, que morreu em 1969. Até agora, porém, era uma estrutura puramente matemática, construída por meio de algoritmos, nunca tendo sido documentada sua existência natural. Flocos de neve, folhas de samambaia, cabeças de couve-flor, como nós vimos, são alguns exemplos de estruturas da natureza que apresentam certa regularidade com suas partes individuais, lembrando o formato de toda a estrutura. Essas formas que se repetem do maior para o menor são chamadas de fractais, ou mais especificamente na natureza, fractais naturais. Né? Então, o triângulo de Sierpinski, por sua vez, tem características muito especiais. Ele é autossemelhante, como vocês podem ver, né? A similaridade é grande dele, a autossimilaridade. O que significa que cada parte é idêntica ao todo. Ele não perde sua definição inicial à medida que é ampliado, ou seja, sempre vai ser aquele triângulo. Tem tantos pontos quanto o conjunto dos números reais, etc. E pode ser ampliado indefinidamente. Né? Então, isso é um triângulo de Sierpinski. Fractais regulares assim, que correspondem quase exatamente entre escalas, são muito raros na natureza. Isso é um tanto surpreendente, porque as moléculas podem se montar, sobretudo espontaneamente, em todos os tipos de formas. Existem extensos catálogos de estruturas moleculares automontadas, algumas maravilhosas, mas nunca houve registro de um fractal regular entre elas.
Nós tropeçamos nessa estrutura completamente por acidente e quase não pudemos acreditar no que vimos quando tiramos imagens dela pela primeira vez usando um microscópio eletrônico, disse Franziska Senker, do Instituto Max Planck de Marburg, na Alemanha. A proteína forma esses lindos triângulos e à medida que o fractal cresce, vemos esses vazios triangulares cada vez maiores no meio deles, o que é totalmente diferente de qualquer conjunto de proteínas que já vimos antes. Poxa, que coisa interessante, gente. Poxa, mais um pouco da estrutura fractal natural, né, que a gente falou. Com a estrutura natural em mãos, então a equipe, né, conseguiu descobrir como essa proteína consegue se agrupar em um fractal. Isso é importante, né? Normalmente, quando as proteínas se automontam, o padrão é altamente simétrico, com cada cadeia proteica individual adotando o mesmo arranjo em relação às suas vizinhas. Essas interações simétricas sempre levam a padrões que se tornam suaves em grandes escalas. A chave para a proteína fractal é que sua montagem viola essa regra de simetria. Diferentes cadeias de proteínas fazem interações ligeiramente diferentes em diferentes posições do fractal. Essa é a base para a formação do triângulo de Sierpinski, com seus grandes vazios internos, em vez de uma rede irregular de moléculas. Tem muito vazio ali. E será que essa montagem quase artística desempenha alguma função útil? Eis a pergunta. A automontagem é frequentemente usada pela evolução para regular enzimas, mas nesse caso a cianobactéria, em que essa enzima é encontrada, não parece se importar muito se a sua citratossintase pode ou não se reunir em um fractal, disse o professor Georg Rochberg, membro da equipe. Para comprovar isso, né? Eles manipularam geneticamente a bactéria para impedir a formação do fractal e a cianobactéria cresceu normalmente em uma variedade de ambientes. Embora nunca possamos ter certeza absoluta das razões pelas quais as coisas aconteceram no passado evolutivo, esse caso em particular tem todas as armadilhas de uma estrutura biológica aparentemente complexa que simplesmente surgiu sem nenhuma boa razão, porque era simplesmente muito fácil de evoluir, propõe Hochberg. Por outro lado, o fato de algo de aparência tão complexa e bela como um fractal molecular poder emergir tão facilmente na evolução sugere que mais surpresas e muita beleza podem ainda estar escondidas em conjuntos moleculares de muitas biomoléculas até agora que não foram descobertos ainda. Mas uma outra descoberta tecnológica é que supercondutores também parecem ter uma certa dimensão fractal, o que é bastante interessante também, gente. Não é só essa proteína, que é um supercondutor representado aqui. Supercondutores têm propriedades que podem mudar o quadro da geração e da distribuição de energia. Também saiu lá no Inovação Tecnológica essa notícia, entre outros sites por aí. Benjamin Filabaum, da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, ele queria fazer o seu supercondutor mais do que perfeito e entender um enigma que desafia os cientistas há décadas. Como exatamente os elétrons fluem nos chamados supercondutores de alta temperatura? Em busca de respostas, ele mapeou linhas aparentemente aleatórias, com apenas 4 átomos de largura por onde os elétrons fluem, né? Um comportamento desconhecido sobre a rota dos elétrons nos supercondutores que se movem livremente pela estrutura cristalina. Mas apesar dos defeitos, o material apresenta supercondutividade. Esse material é uma cerâmica, tipo aquela do seu prato de jantar, que não tem nada a ver com condução de eletricidade. Mas sob as condições adequadas, ele conduz eletricidade perfeitamente com perda zero, resumiu a doutora Erica Carlson, da Universidade de Purdue, coautora desse estudo. A descoberta sugere que essas linhas, que não são exatamente aleatórias, mas fractais, podem desempenhar um papel na supercondutividade da cerâmica a temperaturas muito mais altas do que os demais materiais. Um melhor entendimento de como e por que esse supercondutor funciona poderá nos ajudar a projetar supercondutores melhores. Se pudermos criar um supercondutor que funcione em uma temperatura alta o suficiente, nós poderemos mudar a forma como usamos e geramos energia, disse Carlson. Então, supercondutores a temperatura ambiente poderão mudar também os transportes, permitindo a construção de trens que levitam
que se movimentam sem tocar os trilhos, sem qualquer atrito. Olha aí uma tecnologia interessante, que dizem que talvez os OVNIs usem coisas por aí, né? Quem sabe se esteja aproximando disso. As propriedades magnéticas dos supercondutores também permitirão a construção de geradores eólicos mais eficientes. Os aerogeradores atuais usam ímãs permanentes superfortes feitos de neodímio. Isso sem contar que a eletricidade gerada pelas usinas normais poderá chegar à cidade sem nenhuma perda. Então eles têm realmente essa dimensão fractal. Vamos ver mais uma imagem que representa isso que nós estamos falando. Aqui. A imagem revela a estrutura fractal do material supercondutor em si. Né? O trabalho poderá ajudar a fabricar supercondutores de forma sistemática, uma vez que as linhas de elétrons que os pesquisadores descobriram têm uma natureza tipicamente fractal. Ao pensar em um fractal, imagine um pedaço de papel amassado. Né? Um pedaço de papel amassado, explicou Carson. Ele é mais do que a folha plana de papel de 2 dimensões. Ele entra na 3ª dimensão, mas não preenche completamente esse espaço. Não é uma esfera sólida verdadeira. Os fractais podem ocupar frações de uma dimensão. Eles também têm um padrão que é mantido mesmo se você for pegando pedaços cada vez menores deles mesmos. Os padrões fractais são matematicamente bem compreendidos e os padrões presentes na superfície das ligações cobre e oxigênio do supercondutor de alta temperatura podem ser comparados a modelos conhecidos para saber como esse padrão pode emergir. Usando essa informação, a equipe determinou que esses padrões se originam a partir do interior do material. Muito interessante, de dentro para fora. Né? Mas aí, já indo para a questão da natureza, né? Árvores fractais criam um novo tipo de célula solar. Opa, até isso, gente. Mais uma matéria aí. Na tentativa de imitar a fotossíntese e produzir combustíveis diretamente a partir da luz do sol, cientistas têm tentado criar folhas artificiais há anos. Mas o professor Frank Osterloh resolveu criar logo uma árvore inteira. Ele e sua equipe estão desenvolvendo árvores fractais que poderão se tornar a base de um novo tipo de célula solar. As árvores fractais são estruturas minúsculas, feitas de prata, que crescem espontaneamente. E fractais são padrões que se repetem indefinidamente em múltiplas escalas de tamanho. Então vamos ver um exemplo como seria essa tal árvore artificial aqui em 20 microns, né? A resolução aqui, vocês podem ter uma ideia. Árvores fractais são cultivadas pela redução eletroquímica de nitrato de prata sobre um filme de estanho dopado com flúor. Né? Então são necessários 50 galhos da árvore fractal para cobrir o diâmetro de um fio de cabelo humano. Cada galho tem folhas, que são ramificações filhas idênticas, ainda menores, e essas, por sua vez, têm suas próprias filhas e assim por diante. Mergulhando rumo ao microscópio, esses galhos teoricamente chegam a átomos, o que dá à árvore uma área superficial gigantesca. Essa grande área superficial é o maior atrativo dessas nanoárvores, porque isso significa que elas serão capazes de coletar um número de fótons imensamente superior ao de uma célula solar plana convencional. Olha só que interessante as implicações de tudo isso, que parecia só uma diversão no computador do Mandelbrot, né, para a questão tecnológica. Para funcionarem como células solares, as folhas das árvores fractais são revestidas com polímeros absorvedores de luz. Quando os fótons atingem o revestimento de polímero, eles produzem elétrons e lacunas. As lacunas, positivamente carregadas, são coletadas através das folhas da árvore, enquanto os elétrons, que são negativos, movem-se para um contraeletrodo, criando uma corrente elétrica. Osterloh compara suas estruturas a árvores reais, que utilizam uma estrutura fractal que vai dos galhos para os ramos e daí para as folhas, cobrindo uma larga copa, para otimizar a coleta de luz solar. É assim que as árvores funcionam, como fractais naturais. Né? Da mesma forma, as nanoárvores possuem uma grande área superficial que ajuda a coletar mais fótons. Nós esperamos que essas estruturas nos permitam fabricar células solares melhores e mais eficientes, disse o pesquisador Osterloh. O próximo passo do trabalho, que envolve pelo menos 4 universidades norte-americanas, é caracterizar os melhores polímeros para coletar os fótons.
E uma outra notícia que tem a ver com implicação tecnológica, também usando essa ideia de fractal, é o hidrogênio. Ele queima com chama em formato fractal. Que é isso, gente? Mais uma figura que vai representar isso que eu vou explicar aqui agora. Figura aqui. Bom, aqui o que nós representamos nessa figura? A propagação de uma chama de hidrogênio em uma câmara de combustão muito estreita. Como que ele vai, né, se propagando? Na esquerda, 3 milímetros e 10,5%, né, desse hidrogênio. No centro, já é 2 milímetros e 10,5%. E na direita, 2 milímetros e 10,25%. As queimas estão ocorrendo de cima para baixo. Ok? É assim que funciona. As chamas geradas pela queima do hidrogênio podem se propagar mesmo com pouquíssimo combustível, dentro de espaços incrivelmente apertados, e curiosamente podem se espalhar seguindo padrões fractais, como a fotografia aí mostra. Esse inesperado comportamento físico do gás em combustão foi detectado por Fernando López e seus colegas da Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha. Isso não é uma boa notícia para o hidrogênio, né? Que é considerado o combustível limpo por excelência, porque coloca restrições ainda maiores para seu armazenamento e uso. Os carros a hidrogênio são potencialmente superiores aos carros elétricos com baterias, porque a combustão do gás gera apenas água como subproduto. E as células a combustível que usam hidrogênio para produzir eletricidade são mais leves e menos agressivas ao meio ambiente do que as baterias. Mas até agora ninguém conseguiu fazer um tanque para armazenar hidrogênio que atendesse a todos os requisitos de segurança, porque a molécula de hidrogênio é pequena demais e vaza de virtualmente qualquer material de contenção. E a descoberta de que ele queima em locais confinados, mesmo em concentrações muito baixas, aumenta as preocupações de segurança. Como que se vai resolver isso, né, gente? Nosso artigo mostra que as chamas de hidrogênio são capazes de se propagar em espaços muito estreitos, de 1 milímetro um pouco mais, né, ou um pouco mais, criando uma situação indesejável e perigosa, explicou Fernando. Isso é realmente complicado. Vou botar mais algumas imagens desse hidrogênio aí na sua queima, né, no seu processo de queima, com os tamanhos aí, né, representados. Os pesquisadores usaram câmeras de alta velocidade para flagrar o hidrogênio queimando no ar enquanto ele viajava entre duas folhas transparentes postas em diferentes configurações. Quando o espaço entre as folhas tinha 3 milímetros, como vocês podem ver ali, de largura, a chama se espalhou como uma frente contínua e firme da maneira que se esperaria. Aí, com 2 milímetros de separação, a chama se quebra em pequenas células de combustão separadas por gás frio e não queimado que acaba escapando. A variação da concentração do gás também altera o comportamento das chamas. Com 10,5% de hidrogênio no ar, a chama se propaga como uma forma semelhante de um fractal, que se assemelha ao caminho de fungos ou bactérias procurando comida, porque fungos e bactérias também se espalham de modo fractal. Os fungos mais ainda, as redes, né, de micélios, né, as redes de fungos nas florestas é uma coisa incrivelmente fractal. Isso descreveram os pesquisadores. E basta reduzir a concentração de hidrogênio para 10,25% para que as células da chama passem a viajar em linhas retas. Reduzir de 10,5% para 10,25% já faz diferença. Eventualmente, reduzir a largura do espaço ou a concentração de hidrogênio impediu a queima do gás que vaza para o exterior. Com uma maior largura de espaço, por outro lado, basta uma concentração de 5% de hidrogênio para que ele pegue fogo. E as chamas de hidrogênio são quase invisíveis a olho nu e emitem muito pouco calor radiante, o que as torna difíceis de detectar. Problema, né? Então, usar o hidrogênio como combustível pode ajudar a reduzir as emissões de dióxido de carbono, mas seu armazenamento e transporte podem conter certos riscos. Destaque aqui. Como que se vai resolver, né? É algo a ser pensado, né, gente? Senão... Mas para encerrar esse vídeo, que já está chegando em 1 hora, eu fiz um experimento para vocês terem uma ideia do que é o fractal como efeito gráfico e efeito visual. Eu fiz o seguinte, eu peguei
8 figuras que são 8 pedaços do conjunto de Mandelbrot, 8 partes de dentro dele, né? De todo o conjunto de Mandelbrot. Peguei 2 figuras do Buddhabrot, que eu expliquei antes, né? Que parece figura de Ganesha ou de Buda. 2 naturais, que são couves, né? Que são da Brassicolerácea. E o atrator de Lorentz. Coloquei eles, primeiramente em sequência, para vocês verem. E depois eu apliquei um efeito de caleidoscópio na sequência, na mesma sequência que vocês vão ver naturalmente, e dá um efeito completamente diferente, que talvez explique um detalhe. Se a natureza ela cria as formas por um processo quase fractal, ou digamos que a gente chama de fractal natural, que não é expansível ao infinito, portanto, né, porque as formas têm limite, elas são limitadas em tamanho, ao mesmo tempo, se aplica movimento a isso, dá um efeito muito mandálico e muito interessante. É o vídeo que eu vou deixar aqui para vocês antes da gente encerrar. Ele tem uma trilha sonora para talvez, né, sirva até como meditação. Sério, é um vídeo curto, de 1 minuto e pouco, mas ele pode servir até como uma meditação fractal para vocês. Existem pessoas que fazem até terapia fractal, usam como meditação, e eu particularmente acho que elas têm efeito pelo seu efeito mandálico. Efeito geométrico, mandálico. Isso sim faz sentido. Então, de qualquer forma, independente do que vocês pensam do assunto, vejam por esse lado. E eu já retorno. Interessante, né? Espero que vocês tenham gostado e já tenham tido uma ideia do que é, né, um fractal, o fractal matemático, né, que é infinito, tende ao infinito, o fractal natural, que não é um fractal verdadeiro, né, parecido, né, digamos um quase fractal, que é então das formas da natureza e que pode ser que nos conduzam a algum tipo de descoberta sobre como as coisas, né, na natureza apareceram, foram feitas de alguma maneira. Bom, se gostaram demais desse episódio, pessoal, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, isso não custa nada, é só uma boa vontade de vocês. Se puderem se tornar membros, eu agradeço muito, ajuda muito o nosso crescimento do canal. Também, se quiserem fazer um Valeu Demais ou um Pix em qualquer valor, através da minha chave pixpaystack@gmail.com, eu agradeço imensamente a todos vocês. Quem quiser me seguir nas redes, meu Instagram, @paystack, ou threads paystack, TikTok paulo.stack, x_paystack, youtube.com/paulostack, facebook.com/canal paulostack e o meu e-mail paystack@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. E é isso, e até o próximo episódio de Realidade Paralela. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência.